Olá pessoal do canal Área Militar, mais um vídeo de análise aqui, com conteúdo diferente aqui no canal. Recebi muitos comentários positivos em relação ao vídeo anterior sobre aquela análise do cenário de conflito lá na Ucrânia, no leste ucraniano. Pois bem, hoje eu trouxe um vídeo também em relação ao leste europeu, em relação à Ucrânia, e vamos discutir uma questão muito importante que tem a nível internacional e também local ali da região da Ucrânia. Observamos que ao longo deste conflito e também muito antes, principalmente em relação às questões da crise sanitária que o mundo vivenciou, do tranca tudo, fica todo mundo em casa, e a economia ela foi a ruína, ou seja, ela encolheu, não somente no Brasil, mas em regiões muito instáveis, como a Ucrânia, por exemplo. Então, tivemos um cenário muito caótico na crise sanitária e econômica e também que se aprofundou agora com a crise do conflito no leste europeu, na região da Ucrânia. A Ucrânia, quando começou o conflito, ela tinha um nível de exportação não muito adequado por conta dos fatores, os reflexos da crise sanitária. Porém, ela estava caminhando com uma recuperação um pouco melhor do que antes, é claro, do que na verdade durante a crise sanitária, e nem tem como comparar em relação às prévias antes da crise sanitária. Pois bem, entramos nessa crise de conflito bélico no leste europeu, com a Rússia fazendo suas invasões no leste da Ucrânia, o que Putin chama de operação militar especial, para o quê? Caracterizar uma operação e não uma invasão. Por que uma operação? Porque ele não quer, na estratégia dele, de Putin e de sua alta cúpula militar, não tomar toda a Ucrânia, mas sim fazer uma operação militar ali limitada no leste ucraniano, nas regiões de Donbas até a região da Península ao Sul, que é a Crimeia, que a Rússia já dominou em 2014, claro, também com muitos esforços. Então, vamos traçar o que? A questão econômica, a questão dos grãos, dos alimentos que foram retidos, ao longo desse conflito, nos silos, nas infraestruturas agrícolas da Ucrânia, o que deixou as regiões na Europa muito instáveis por conta da alta dos preços. Se você tira do mercado os produtos, a tendência é eles ficarem mais raros, e por ficarem mais raros, a tendência dos preços se elevarem. Então, se ficam muito caro os produtos como grãos, é uma cadeia como se fosse um efeito dominó, que os outros produtos derivados desses grãos também fiquem muito caros. Diesel ficou muito caro, então os produtos também ficam muito caros. Então esses grãos que ficaram retidos ficaram escassos na Europa e na região da América do Norte, na África e no Oriente Médio, e com isso os preços se elevaram. E com os preços se elevando, a impopularidade desses líderes que não conseguem sentar à mesa de negociação para conversar, tentar chegar a um ponto final desse conflito, resultou em alta dos preços, resultou em popularidade desses indivíduos, e esses líderes, entre aspas, líderes que não são líderes, eles armaram essa estratégia para tentar diminuir essa impopularidade e, claro, com o pretexto e a narrativa de acabar com a fome no planeta, ou diminuir pelo menos a fome, principalmente na região norte da África e também na região Oriente Médio, que na verdade é somente para abafar as questões de conflito e impopularidade dentro de suas nações. Então, vamos conversar um pouco sobre os grãos, como é que eles saem, como que ocorre essa inspeção lá na região da Turquia. Temos aqui, neste momento, o Google Earth aberto, muito simples, que vocês podem estar consultando essa plataforma do Google aqui mesmo no site do Google, e vamos lá para a região do leste europeu,
onde está ocorrendo a crise, os conflitos bélicos aqui na região do Mar Negro. Então temos aqui 3 portos principais na região da Ucrânia. Temos aqui, por exemplo, o principal porto, que é o porto de Odessa, mas aqui na região ao sul temos o porto de Chernomorsk, que é um porto muito importante também de escoamento de grãos, porém na região de Odessa, onde você tem um escoamento muito preciso e com uma grande quantidade muito grande de grãos, região de Odessa, e você tem aqui o porto de Yuzhny, que é também onde ocorre uma grande parte do escoamento de produtos aqui da Ucrânia, tá? Pois bem, essa região, esse porto de Yuzhny, também é conhecido como Pivdeny. Esse também, se você pode encontrar aí na literatura, também em artigos que tratam sobre esse assunto, você vai ver que o porto de Yuzhny ele tem outro nome, que é esse nome de Pivdeny, que é um termo mais utilizado na região. Tem Odessa e Chernomorsk, os 3 portos que estão neste momento dentro do acordo que foi feito entre Rússia e Ucrânia, o acordo de 22 de julho, que possibilitou que os líderes sentassem ali na mesa de negociação, porém de forma muito separada. Não teve contato entre eles fisicamente, teve contato visual, mas não ocorreu ali apertos de mão, foi intermediado pela Turquia e pelas Nações Unidas. Então são 3 portos principais em que ocorre o escoamento e estão fazendo parte do tratado, do acordo entre essas 2 nações potências e também com a Turquia, intermediado pela Turquia, claro, e com as Nações Unidas. Então o escoamento ele ocorre aqui da região do Mar Negro até a região de Istambul, é onde fica os portos principais aqui da região que tem esse caminho entre o Mar Negro, o Mar de Mármara e o Mar Egeu. Esse Mar Egeu, é claro que ele vem aqui do Mediterrâneo, entra aqui nessa região de uma grande quantidade de arquipélagos, de ilhas, entra na região de Dardanelos, que é um estreito de Dardanelos, entra no Mar de Mármara, entra no estreito de de Bósforo e faz o escoamento aqui na região do Mar Negro. Pois bem, essa distância ela é um pouco assim, ela depende muito, é claro, dos pontos onde se faz a mensuração, mas ele tem ali, em média, de 600 a 610 quilômetros de distância no porto mais próximo, entre Istambul e o porto de Odessa, por exemplo. Então, através de um tratado, de uma convenção, a Turquia ela ficou responsável exclusivamente pela entrada e saída de navios no Mar Negro. Ou seja, a Turquia, através do porto de Istambul, ela é responsável por mediar essa entrada e essa saída. Qual convenção que foi essa? Foi a Convenção de Montreal, uma convenção que foi feita em 1936, que teve diversos países ali signatários desse acordo, principalmente aqueles que possuem contato com o Mar Negro, como a Bulgária, como a região da Ucrânia, Moldávia, Romênia, Ucrânia e, claro, principalmente a Rússia, Turquia, tá? Então existem algumas regras dentro dessa Convenção de Montreal que a Turquia ela precisa seguir à risca. Ela não pode simplesmente, por vontade das potências do Ocidente e também da Rússia,
de falar, não quero que nenhum navio, nenhuma embarcação vai adentrar no Mar Negro nesse momento de instabilidade aqui no leste europeu. Ela não pode fazer isso, porque existe essa convenção que ela respeita a risca, mesmo ela fazendo parte da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ah, mas a Turquia lá então ela é uma desertora, ela é uma traidora, né? Tá traindo as suas nações ali aliadas da OTAN. Não, ela não está traindo, ela está respeitando o tratado, a convenção. Se tem uma convenção que ela assinou naquela época, ela tem que respeitar hoje. Não vai levantar dos mortos ali as pessoas que assinaram esse acordo e vai simplesmente anulá-lo. Não vai acontecer isso. Então a Turquia realmente ela respeita isso, a Rússia ela respeita essa decisão da Turquia e as nações que fazem parte da OTAN também respeitam e muito a Turquia nesta relação, porque deu certo até esse momento. Então, como que funciona uma das regras? Uma das regras é estritamente controlada a entrada de navios de até 15 mil toneladas, não sendo da Turquia. Então vem embarcações de bandeira de outras nações. Essa embarcação ela tem até mais ou menos 15 toneladas, ela pode passar. Se ultrapassa essa tonelagem, esse peso, pode ocorrer alguma questão de proibir esse navio de atracar em determinados portos e também passar adiante até o Mar Negro. Porém, tem algumas regras, exceções, tem multas que restringem a circulação, mas de toda forma, geralmente essas bandeiras, esses navios respeitam a passagem ali pelo Estreito de Dardanelos, Estreito de Bósforo, e realmente respeitam a Convenção de Montreal. Até porque eles não querem perder a viagem, até porque eles estão carregando produtos de alto poder econômico. Então eles não querem ter uma crise ali. E também você se limita, restringe em até 30 mil toneladas, dependendo da quantidade de navios. Então, navios ali que não sejam turcos, até 9 navios podem passar ali pelo estreito de até 30 mil toneladas na quantidade, na soma dessas embarcações. É o que está previsto ali na Convenção de Montreal, tá? Ou seja, 9 embarcações, elas podem passar de forma imediata e ao mesmo tempo ali na região. Então, se essas 9 embarcações, sei lá, de determinadas bandeiras ou um conjunto de bandeiras de uma mesma empresa, por exemplo, ela pode adentrar no Mar Negro. Essas 9 embarcações elas podem entrar no Mar Negro, porém elas têm que respeitar 30 mil toneladas. Ou seja, embarcações não turcas, tá? Turcas já são outras questões que as regras elas não se aplicam a essa questão. E também temos a regra de ouro, que é o que mais está sendo falado neste momento, que são as embarcações da Rússia, as embarcações que estão em pleno conflito neste momento. A Turquia ela só pode proibir aquelas embarcações que não fazem parte da frota do Mar Negro da Rússia. Ou seja, todas aquelas embarcações que são da frota do Mar Negro, não necessariamente. Porque às vezes a Rússia, por exemplo, com um acordo com outra nação, por exemplo, vamos chutar, a Alemanha, por exemplo, uma hipótese bem banal, ela comprou uma embarcação da Alemanha e a Alemanha enviou essa embarcação até o Mar Negro em pleno conflito, ela não vai adentrar no Mar Negro porque essa embarcação ela já não era de origem do Mar Negro. Ela só pode entrar no Mar Negro se for uma embarcação que está retornando ao seu porto de origem. Então, do contrário, ela não pode acessar o Mar Negro. Então,
a frota do norte da Rússia, ela pode ela pode passar pelo Mediterrâneo, entrar no Mar Egeu e passar por o Estreito e entrar no Mar Negro? Ela não pode, porque não é o porto de origem dela. Então tem essa questão. E também, em uma determinada guerra, ali na região de conflito, a Turquia ela pode proibir quando o conflito, a guerra é com ela. Então, se a Turquia está em pleno conflito com a Rússia, ela pode proibir de imediato a entrada e a saída de embarcações russas no Mar Negro ou sair do Mar Negro. Ela pode, a Convenção de Montreal garante isso para a Turquia. Então, de toda forma, estou aqui com um mapa do porto, né, de Istambul. São dezenas ali de regiões em que os navios podem ancorar, e existem, claro, alguns específicos. Por exemplo, aqui, toda embarcação chegando muito próximo da área de confluência para passar no Estreito de Istambul, entrar no Mar de Mármara e seguir embora em direção ao Estreito de Dardanelos pelo Mar Egeu e ir embora para seu porto de destino, como, por exemplo, o Líbano, a África, outro porto específico, como foi realizado esse acordo em 22 de julho entre Rússia e Ucrânia para as embarcações que estavam bloqueadas lá nos portos de Odessa, Chernomorsk, Izium. Então, essas embarcações que saíram da Ucrânia, que estão vindo em direção ao Estreito, obrigatoriamente elas passam por uma fiscalização e não necessariamente elas precisam ancorar nas regiões e portos pelo Estreito de Bósforo. Não é obrigatório, porém é obrigatório a fiscalização através de uma junta que foi criada por este acordo entre a Turquia, Nações Unidas, Rússia e Ucrânia, chamado de Centro de Coordenação Conjunta de Fiscalização de Istambul. Então, a Turquia, através de uma equipe de 20 especialistas e também de autoridades russas, ucranianas, turcas e das Nações Unidas, fiscalizam essas embarcações em conjunto para não haver nenhum tipo de desentendimento e, principalmente, para dar fluxo muito rápido nesses grãos e também a procura de armamentos que estão saindo da Ucrânia ou estão chegando da Ucrânia. Então, as embarcações, elas não somente estão sendo fiscalizadas aqui, mas também elas estão sendo fiscalizadas no Mar de Mármara. Sim, elas estão sendo fiscalizadas no Mar de Mármara também. Então, antes de chegar nesse ponto específico de passagem, as embarcações, elas são interceptadas por esse centro conjunto de inspeção que eu havia dito, composto por essas autoridades, que às vezes tem uma equipe ali de civis e também de autoridades militares dessas nações das nações que realizaram o acordo, de até 20 indivíduos, e dura em torno de 3 a 4 horas essa inspeção, que é muito minuciosa, através de equipamentos de detecção de radiação, detecção de metal, enfim, toda a papelada é revista e vista de várias formas por várias autoridades. Houve um consentimento das 4 autoridades ali presentes, a embarcação ela não fica mais ali e o escoamento, a liberação dela é aprovado, dá sinal verde e segue frente, vida que segue. Vai para a região de Mármara ou vice-versa. Porém, antes de chegar então nessas unidades, nesses portos, elas já são interceptadas aqui nessa região, na região do Mar Negro, no finalzinho aqui no extremo sul, e navios de apoio portuários chegam junto dessas embarcações com as autoridades, fazem a interceptação, fazem a inspeção
e aí geralmente eles levam a embarcação para um outro canto, geralmente para a região ali de Carazo. Essa região, Porto de Carazo, na Turquia, é onde também eles realizam as fiscalizações mais a fundo, né? Eles deslocam as embarcações da região aqui para não ficar bloqueando a passagem, para não haver risco ali de colisão e também por ser uma embarcação sensível que veio da Ucrânia, então, ou está indo para a Ucrânia. Então, como são embarcações sensíveis, eles deslocam elas até essa outra região, para onde eles fazem toda a inspeção de forma mais minuciosa. Essa daqui é a região, mais ampliando aqui a região, é a região de Carazo. Essa região é onde eles fazem toda a fiscalização mais minuciosa, tá? Então, de toda forma, retornando aqui ao mapa, ao Google Earth, a gente tem aqui, né, o Estreito de Bósforo, onde é realizado a passagem dessas embarcações, entrando e saindo do Mar Negro. Temos alguns pontos onde são feitas o estabelecimento das fiscalizações dessas embarcações. E também temos outros pontos, antes mesmo de adentrar no Estreito de Bósforo, onde essas embarcações elas são fiscalizadas, principalmente na região aqui de Carazo, é onde ocorre também a fiscalização mais minuciosa das embarcações. Mas uma embarcação aqui, ela está sendo revistada e houve uma suspeita de um produto aqui ilícito que não estava no acordo. Não é grão, não é outro tipo de alimento, é um equipamento diferente, uma arma, um míssil terra-ar, um míssil de longo alcance, que a Rússia ela já disse, deixou claro que não vai aceitar nenhum equipamento de longo alcance do Ocidente. Se isso acontecer, muitas questões vão acontecer e a guerra ela não vai ser, o conflito não vai ser mais uma operação especial, mas sim uma guerra que vai transfixar a Ucrânia. Se houve realmente nessa região uma suspeita muito grande, o que vai acontecer? Essa junta militar, essa junta civil composta pela Rússia, Ucrânia, Nações Unidas e Turquia vão inspecionar mais a fundo essa embarcação. Vão inspecionar essa embarcação antes mesmo de chegar, vão transferir essa embarcação para outra região mais próxima ou de Carazo ou outra região aqui no Mar Negro, para impedir com que haja qualquer desinteligência nessa região, para que não haja desinteligência nessa região e para dar também fluxo para as embarcações aí trabalharem de forma natural. Após chegarem nessa região de inspeção, as 4 autoridades vão investigar a fundo, vão verificar a papelada e ali realmente eles entrarem num acordo. Não há nenhum equipamento que promova uma infração do acordo que foi assinado em 22 de julho, não há qualquer tipo de equipamento proibido, há somente produtos agrícolas, produtos derivados ali de grãos, enfim, produtos na lista do acordo. Essas autoridades, elas entram num consentimento entre elas, passam para o comando do centro conjunto. Esse comando do centro conjunto vai inspecionar todo esse documento, todas essas provas, que realmente não há nenhum tipo de situação diferente, e vai dar sequência, vai aprovar através da inspeção, da coordenação que fica ali no local, que fica ali no navio de apoio portuário, e vai dar sequência para a embarcação partir rumo ao seu destino. Então, toda essa embarcação ela foi aprovada, todos os seus produtos, ótimo.
Então ela vai dar sequência e vai fazer todo o seu trajeto e vai embora para o seu destino, para o seu porto de destino. E quem pode fazer parte desse centro de inspeção que foi realizado de forma multilateral? Não há uma regra específica que determina quais os indivíduos civis ou militares que podem fazer parte. Já existem informações que agentes, claro, de inteligência da Rússia, do Ocidente e da própria Turquia fazem parte deste conglomerado de autoridades para levantar qualquer tipo de situação que uma autoridade passe, né, de forma despercebida, de forma intencional, determinados equipamentos numa embarcação. Enfim, são inteligências que ficam sempre ali de prontidão, infiltrada ali na região, para realmente caçar esse tipo de situação, de atividade ilegal, que não está no acordo. Então não há uma restrição, não há uma regra específica que fala que determinados civis, determinados militares, determinados indivíduos com currículo tal podem fazer parte deste centro de operação conjunta, né, que é um centro de coordenação conjunta ali de Istambul. E essa é uma região, por si só, uma região de muito interesse para ali as nações que fazem parte do Mar Negro, principalmente da Ucrânia. Em 2014, com essa agressão naquela época da Rússia que tomou ali a região da Crimeia, a Ucrânia ela desenvolveu um projeto que era um projeto bem antigo para tentar escoar principalmente gás natural liquefeito por esta região, que o GNL você só consegue através de transferência por embarcações e não de gasodutos, por essas regiões aqui do estreito. O que isso significava? Uma grande ameaça para o mercado econômico de produtos, de recursos energéticos da Turquia. E a Turquia falou que não vai acontecer isso. Aqui somente vai passar embarcações autorizadas por mim e eu não vou aprovar esse projeto de passar gás natural liquefeito por essa região. E a Ucrânia, ela teve que arcar com isso, ela teve que engolir com isso, e por isso que até hoje realmente a Ucrânia ela não tem uma relação muito boa com a Turquia. Porque a Turquia ela se beneficiou com isso. Ela é uma das maiores importadoras de gás natural ali da região e também tem grande potencial para estar também escoando muitos produtos energéticos desse tipo, o que ela acabaria ali entrando num conflito com a própria Ucrânia. E a Ucrânia ela teve que engolir realmente isso. E hoje ela trabalha com poucos recursos energéticos e que ela perdeu e muito quando perdeu a região da Crimeia, da Península ao Sul, para a Rússia em 2014. Então é isso, pessoal, um resumo bem simplificado aí, tá? De como funciona essa fiscalização, o porquê, a importância do grão para a Ucrânia, a importância do grão para as nações do Ocidente, para conter essa crise de impopularidade e não essa narrativa para conter a fome no norte da África, no Oriente Médio. Claro que tem os seus pontos negativos nessa escassez, porém, muito mais abraçar a causa do interesse próprio dessas potências. Por isso que esse acordo foi tão importante, por isso é claro que esse centro conjunto de fiscalização ele é muito importante para que não entre arma e para que não saia nenhum tipo de ilícito ali na região. Espero que tenham gostado deste vídeo, desta análise. Vamos trazer, é claro, outros conteúdos desse tipo. Eu espero que vocês tenham gostado. Podem deixar nos comentários qualquer tipo de pauta que vocês queiram que eu debata aqui, que eu analise aqui. Claro que fique da minha ossada. E eu espero que vocês tenham gostado. Convido vocês para se inscrever no canal, verificar se o sino de notificação está ativado, porque tem muitas pessoas reclamando que o sino não está sendo
não está ativado, eles ativam, realmente o YouTube vai lá e desativa, não está recebendo os vídeos aqui do canal, mesmo com o sino ativado. Então vai lá, dá uma olhadinha, se inscreva no canal, verifique o sino. Também temos o nosso Twitter, o nosso Instagram, que vocês podem estar lá observando o nosso trabalho diariamente, com as postagens recentes de algumas abordagens geopolíticas e outras abordagens de forma mais expansiva, pelo @aramilitaroff. Também conto com a colaboração de todos vocês, se vocês realmente tiverem condições de contribuir com qualquer valor para a nossa chave Pix do canal, que é o canal aramilitaroff@gmail.com. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, um vídeo que foi feito com muito carinho. Em breve estaremos trazendo uma outra análise de um outro conteúdo também muito importante aqui para vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo.